Sejam bem-vindos, vocês que participam através do Instagram, que Deus te abençoe e que nesse lugar onde você se encontra, você possa também ser alcançado pela palavra de Deus, experimentar um pouco daquilo que a gente está provando aqui, dessa comunhão que vem do Espírito Santo, e nesse momento estamos na meditação da nossa palavra, da palavra de Deus. Em João capítulo 1, do verso 45 a 51. João capítulo 1, do 45 a 51. André, se tu puder depois ligar esse ventilador, eu te agradeço. Botar no meio aí, no meio. Puxou demais, senão quebra. Aí. Vou deixar. Obrigado, querido. João capítulo 1, do 45 ao 51. Nós lemos o seguinte na palavra do nosso Deus. Acompanhe na sua Bíblia, tá? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu disse, vi-te debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus pela sua palavra, que o Espírito Santo nos dê o entendimento. O tema da nossa reflexão de hoje é o caminho aberto para o céu. Como assim o caminho aberto para o céu? Quer dizer que em algum momento esse caminho já se fechou? E isso me remete diretamente ao Éden, que não é o Éden daqui de Itapuama, né? Mas um Éden que ficava ali perto do rio Eufrates, na banda oriental do rio Eufrates, na região do Oriente Próximo ali. Não sabemos exatamente onde, mas temos algumas referências, dá para saber mais ou menos onde é que ficava, na terra, aquele local, aquele jardim que significava Delícias. Era um lugar chamado Delícias, e o jardim no Éden, o jardim era uma parte daquela área, era, portanto, um jardim de delícias, um lugar de comunhão permanente com Deus, um lugar onde o ser humano tinha uma conexão direta com Deus. E quando a gente fala do céu aberto, a gente está falando disso, né? A gente está falando de comunhão com Deus, conexão com Deus. E essa comunhão, essa conexão se perderam quando os seres humanos começaram a fazer as suas próprias escolhas. Começaram a tomar decisões, inclusive contrárias àquilo que o próprio Deus orientou de uma forma muito expressa. Aí é que as coisas, né, saíram do lugar, e aí uma série de consequências vieram sobre a humanidade. Na história da revelação, a gente adiantando aí uma coisa de mais de 2000 anos, chega um momento em que Deus já havia, como ele havia prometido a Abraão, providenciado uma nação no meio de outras nações, Israel. E essa nação que veio dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, essa nação, ela foi uma nação escolhida por Deus com um propósito muito especial, porque através desse povo, chamado Israel, o nome do terceiro patriarca, nome dado pelo próprio Deus, porque ele se chamava Jacó, que significa enganador, e Deus muda o nome dele como se ele estivesse dizendo: daqui para frente eu estou desfazendo todo o engano. Observem que a queda aconteceu por um engano. A mulher disse a Deus: a serpente me enganou. E desde então o ser humano tem se
enganado, ter se equivocado. E, aliás, uma das acepções da palavra pecado chama-se armacia, que significa errar o alvo, no sentido de um engano mesmo. Então, os seres humanos, eles têm estado andando nesta terra, desde então, enganados, equivocados, inclusive sobre quem é Deus, e por isso Deus resolve criar um povo através do qual viria aquele que desfaria todo o engano, que apresentaria um plano especialíssimo que Deus criou desde o Éden, quando na queda ele prometeu um descendente de mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, que foi responsável indireta pelo engano, pelo erro, pelo equívoco, pela desobediência, ainda que isso custasse a ele alguma dor. Como ele mesmo disse, que a serpente feriria o calcanhar deste homem. E essas coisas vão se cumprir no ministério de Jesus Cristo. Ele vai nos dar uma dimensão totalmente diferente sobre o que significava a lei, os profetas, a palavra de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre o plano da salvação, até mesmo sobre coisas que para os israelitas eram muito óbvias e sagradas, como o sábado. Jesus veio para ressignificar tudo isso aí, inclusive ressignificar a nossa vida, para que nós pudéssemos ter uma conexão restabelecida com Deus. E essa conexão permite comunicação, permite ouvirmos e sermos ouvidos, e permite que nós possamos tomar decisões melhores, mais alinhadas, que possam trazer luz para esse mundo de trevas em que nós vivemos. Nesta nação chamada Israel, o nome dado por Deus ao patriarca, que antes o nome dele significava enganador, aquele que age com dolo, aquele que age com a intenção de levar alguém ao equívoco. Nessa nação, finalmente, é chegado o momento em que o Salvador estava no meio deles e começa o seu ministério, mostrando que um novo tempo estava se iniciando. E no capítulo 1 de João, logo após as primeiras declarações a respeito da divindade de Jesus e do fato de que ele estava na criação com Deus, ele compartilhava da divindade com Deus, e que tudo aquilo que foi feito por meio dele, e que ele era a luz dos homens, e que ele era aquele de quem Isaías havia dito, que Malaquias havia falado também, que Miqueias havia falado, e que Israel tanto esperava, inclusive que viria precedido do seu primo, João Batista, como no espírito de Elias, pregava que era chegado o reino de Deus para que as pessoas se arrependessem. Sempre foi sobre isso, meus irmãos, sobre arrependimento. Tanto as mensagens que Deus apontava para a sua graça, quanto aquelas que eles apontavam para o juízo dele, como no dilúvio, como em tantas outras circunstâncias em que ele puniu, que ele permitiu que pessoas pagassem o preço dos seus pecados, mas não sem antes convidar as pessoas ao arrependimento. E o reino de Deus consistia nisso. E estava chegando então esse tempo, e Jesus fazia os primeiros discípulos, e esses primeiros discípulos foram 2 homens. A Bíblia diz expressamente que um deles era André, não diz quem era o outro, mas como o estilo de João é muito modesto, a gente pode supor com uma certa certeza de que ele estivesse dizendo que ele mesmo era o outro discípulo que estava juntamente com André, quando ouviram João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que ele mesmo não era o Messias, mas que o Messias viria depois dele, e o Messias era alguém de quem o próprio João não era capaz nem de desatar as sandálias. E quando João Batista dá esse testemunho, aquilo ali chama a atenção de André, e vamos adotar como fato que o outro discípulo era João. Então aqueles 2 discípulos de João Batista começam a se interessar por aquela figura para quem João Batista apontava, e que veio, na verdade, para mudar a história da humanidade, a minha vida e a sua vida. E eles se aproximam de Jesus,
E eles, então, perguntam para Jesus onde é que Jesus morava. E Jesus convida eles a passar o dia com eles. E ali começa um relacionamento. E esse relacionamento vai mudar a vida de André, vai mudar a vida de João e vai mudar a vida de outras pessoas que começaram a crer a partir daqueles dois. Eu queria pensar com a igreja, nesse momento, sobre o valor do testemunho. O valor do testemunho, porque João Batista ele nos ensina sobre isso. Em Atos 1:8, depois de Jesus ter sido morto, ressuscitado e antes de subir aos céus, ele disse que todo poder tinha sido dado a ele debaixo dos céus e sobre a terra, e que ele faria com que os discípulos fossem suas testemunhas. Ele estava enviando os discípulos para serem suas testemunhas. Em todos os rincões, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, significa que, através do ministério dos discípulos, testemunhando a respeito de Jesus, aquela bênção que Deus prometeu a Abraão, de que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, finalmente, ela se tornava realidade, porque as nações, então, seriam abençoadas por conhecerem a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já observe que o testemunho, muita gente pergunta, né? Como é que eu vou testemunhar a respeito de Jesus? Primeiro, você precisa pensar em porquê. Porque você foi constituído pelo próprio Cristo, uma testemunha dele. O como tem muito mais a ver com o Espírito dele que ele nos enviou para fazermos a continuidade daquilo que ele começou. Então o Espírito ele nos dá poder para testemunhar. Não vem de nós. Mas, dito isso, é preciso que nós tenhamos a consciência da importância de fazer aquilo para que nós fomos comissionados. O valor do testemunho é muito claro. Quando, por exemplo, nós percebemos que André era irmão de Pedro, então chamado Simão, e Pedro ainda não conhecia Jesus. Ora, Pedro se tornou mais tarde uma das colunas da igreja. Uma pessoa extremamente importante para o desenvolvimento da igreja, para o funcionamento da igreja, para que até mesmo os gentios conhecessem a salvação. E Pedro conheceu a Jesus através de André, que disse para ele uma coisa muito simples. Conhecemos a Jesus. Ele é o Messias. E aí, mais pessoas começam a chegar. E esse testemunho chega até um homem, que a Bíblia diz que se chama Natanael, a quem Jesus faria o mesmo convite. O convite que Jesus fez a André, a João, a Pedro e a Natanael é o mesmo convite que ele nos fez e ele continua a fazer. Qual é o convite? Vamos dizer todos juntos? Ali está em destaque. Segue-me. O convite dele é esse. É simples. Segue-me. Quando a gente está seguindo a Jesus, significa dizer que nós estamos caminhando nos seus passos. Fazendo, lembra do que eu falei no início do culto, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Jesus, ele nos apresentou finalmente quem é Deus. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E é seguindo os passos de Jesus, é agindo como Jesus agiria, é fazendo aquilo que ele faria, é pensando como ele pensaria, que nós vamos estar agindo à imagem e semelhança do Deus que nos criou. A expectativa naquela altura era muito grande a respeito da chegada do Messias. Mas eu acho que eles esperavam, eu falo eu acho, mas quando a gente lê na Bíblia isso parece muito evidente, portanto não se trata de nenhuma suposição, nenhuma especulação. As pessoas tinham expectativas que iam muito além daquilo que Jesus realmente veio para oferecer. Embora que aquelas expectativas que eles tinham eram falsas. E aquilo que ele veio para oferecer era muito superior a qualquer outra expectativa que eles tinham criado. Por exemplo, era um tempo difícil. Nós vivemos num país soberano, o Brasil, governado por alguém que foi escolhido pela população,
Se o processo foi correto, se não foi correto, eu não vou entrar nesse mérito. Tem muita especulação sobre esse tema. Porém, imagine o Brasil hoje ser governado por uma outra nação que chegou aqui, tomou conta e disse: agora essa casa é minha. Foi o que aconteceu no meio deles. E quando isso acontecia, como acontece ainda hoje, a primeira coisa que acontece, gente, é que a riqueza daquela nação começa a ir para outro país, através de tributos que são pagos, tributos de guerra. E isso era uma situação muito delicada, muito insatisfatória. E Israel olhava para si mesmo e dizia: nós temos sobre nós uma grande promessa de um reino através de Davi que jamais seria extinto. E hoje, quem governa sobre nós é César. E a gente tem que pagar tributos a César. E eles, portanto, esperavam que quando viesse o Messias, o Cristo, ele pudesse mudar toda aquela situação, inclusive libertar Israel do jugo pesado de Roma. Mas o que Jesus veio para oferecer não foi aquilo que muitos deles esperavam. A libertação de pagar tributos, a libertação de serem governados por Pôncio Pilatos, nada disso. Mas de livrá-los de si mesmos, da escravidão, de serem governados pelo seu próprio ego pecaminoso e caído. A sentença da humanidade é a morte, inclusive a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Olha, morrer é algo que é doloroso para quem vai, para quem fica, para quem vai às vezes nem sente tanto, mas a depender do tipo de morte, mas é um evento trágico. Agora você imagine a morte eterna, que a Bíblia diz que é a separação eterna de Deus. É você viver além dessa existência para sempre, separado de Deus e privado, né, dos benefícios de estar na presença de Deus. Natanael estava prestes a ter a sua sentença mudada, porque ele iria conhecer, iria crer em Jesus. E os discípulos, né, aqueles primeiros discípulos, André, João, àquela altura Simão, chegam para Natanael e apresentam Jesus a Natanael. É interessante que Jesus diz que Natanael, ele tinha visto Natanael antes daquele momento. E ele diz isso logo após, naquele primeiro instante em que Natanael ficou sabendo que os seus amigos tinham conhecido o Messias. Natanael pergunta assim: pode sair alguma coisa boa da Galileia? Porque eles disseram que Jesus era de Nazaré. Nazaré era subúrbio de Israel, era um lugar onde viviam pessoas tanto de Israel quanto de fora de Israel, onde existia pobreza, onde as pessoas, àquela altura da história, muitas delas dividiam a casa com animais, viviam em situação indigna, de tal forma que o judeu, de um modo geral, ele desprezava a região da Galileia, era conhecida Galileia dos gentios, justamente porque era na fronteira com territórios de outras nações, o israelita era muito voltado para si mesmo. E Natanael fica surpreso com a informação de que o Messias vinha justamente daquela região que era tão desprezada. Num primeiro momento, ele desdenha. E quando a gente estiver fazendo testemunho de Jesus Cristo, se prepare que a gente vai encontrar muita gente desdenhando da informação preciosa que nós estamos trazendo. Não desanimem quando vocês receberem um desdém ou uma reação como essa que Natanael recebeu. Ele simplesmente não crê que é possível que o tão esperado Messias viesse de uma região tão insignificante. Ele até zomba disso, né? E Jesus, quando tem um encontro com Natanael, Jesus diz a Natanael que ele tinha visto Natanael embaixo de uma figueira antes daquele momento. A Bíblia não diz o que Natanael estava fazendo, mas fica claro que Natanael estava só. Era um momento de solidão, era um momento, talvez, em que ele estivesse refletindo sobre a sua vida,
refletindo sobre os seus problemas, talvez, quem sabe, pensando sobre as alternativas, quais eram as escolhas que ele tinha diante de si mesmo. E, surpreendentemente, aquele que era dito como Messias, ele se dirige para ele e revela que ele sabia, de um modo sobrenatural, o que Natanael estava passando momentos antes. Jesus conhecia Natanael desde antes. João começa dizendo que Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nem Natanael, nem eu, nem você, nem ninguém teria sido feito. Uma nova luz estava surgindo para aquele homem. Eu lembro também que em João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher e ele se revela pela primeira vez como Messias, e aquela mulher, ela estava buscando água num horário que era incomum. É como se ela estivesse fugindo da censura social, como se ela estivesse talvez ali se sentindo indigna pelo fato dela estar vivendo uma relação que não era aprovada pela lei de Deus. Depois de ter passado por 5 casamentos, ela estava numa 6ª relação, ainda sem estar casada. E ela estava ali buscando água naquele horário, quando Jesus se apresenta para ela, pede a água, e aquele discurso que começa com água, termina com a mesma conclusão a que chegaram André, João e o próprio Natanael. Ela finalmente entende que ele é o Messias. E isso aconteceu quando Jesus manda que ela vá até a sua casa chamar o seu marido, e quando ela diz que não é casada com ele, Jesus fala para ela de cada um dos relacionamentos que ela teve antes, sem nunca ter tido nenhum contato com aquela pessoa. E ela compreende que isso não seria possível, a não ser que ele fosse realmente aquele que não somente os israelitas esperavam, mas os gentios também. Porque ele veio tanto para judeus quanto para não judeus, porque a promessa era que através de Abraão fossem abençoadas todas as famílias da terra. E tanto no caso da samaritana quanto no caso de Natanael, o que há de comum e que leva aquelas pessoas a crerem, e eu queria que você refletisse agora sobre isso, é a revelação que Jesus faz de que ele nos conhece. Ele conhece quem nós somos. Ele conhece quais são os nossos problemas. Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades. Ele conhece os nossos caminhos. E ele também não somente conhece os caminhos de Deus, mas ele diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nele não há engano. Quando ele diz que ele é a verdade, eu posso comparar isso com João 10,10, que diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus disse que quando o diabo mente, ele fala a sua própria linguagem, porque ele é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Ele desfaz os enganos. Um dos enganos da mulher samaritana era de que para Deus importa o lugar em que se adora. Ela tinha uma dúvida muito séria, os samaritanos também tinham, se ali na Samaria, onde ficava o Monte Gerizim, era o lugar para adoração, como diziam os samaritanos, ou se em Jerusalém, como diziam os judeus. E Jesus disse: vai chegar um momento, minha filha, em que isso, e já chegou em verdade, isso não vai importar mais. O que vai importar é que você adore em espírito e em verdade. E parece que essas características estão presentes na pessoa de Natanael, quando Jesus fala para ele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Lembrem que Israel era o nome de um país, e aquele patriarca, o último dos patriarcas, que tinha o nome Israel, que foi dado por Deus, antes ele era um enganador, um doloso, alguém que teve que fugir de casa para não ser morto pelo irmão. Por quê? Por causa das trapaças que Jacó cometeu.
Jacó convenceu o seu irmão mais velho, primogênito, de trocar algo que era sagrado, precioso, que eram os direitos da primogenitura, que traziam uma série de implicações de heranças materiais e espirituais, por um prato de sopa de lentilha. Aproveitou o momento de fraqueza do irmão e, de alguma forma ali, ele convenceu o irmão de que aquilo ali era bom, era melhor do que os direitos da primogenitura. Depois, não bastasse isso, ele engana o seu pai moribundo, se fazendo passar pelo irmão, inclusive colocando, um pelo de um animal que era muito peludo, porque o irmão dele era peludo, para se passar pelo irmão, para que o pai, enganado, abençoasse o filho mais novo ao invés do filho mais velho. E aquilo gera uma raiva tão grande no irmão dele, Esaú, que Esaú propõe no seu coração a mesma coisa que Caim propôs, matar o irmão. A história se repete, né? E o espírito por trás do engano é sempre o mesmo. E Jacó caiu direitinho. E agora ele teve que enfrentar as consequências do seu pecado. Deus nos perdoa do pecado, mas se tem algo que nós temos que enfrentar é as consequências. Ele teve que fugir, e na fuga dele, se sentindo provavelmente ali humilhado, se sentindo indigno, e caminhando sem saber como ele ia ser recebido na casa do seu tio Labão, o que é que ia acontecer ali, ali no caminho, peregrinando como seu pai e seu avô peregrinaram na mesma terra. Ele chega em Betel, muito cansado, ele adormece, faz para si um travesseiro de pedra e coloca a cabeça ali e dorme, e ali ele tem um sonho e vê os céus abertos, uma escada que ligava a terra ao céu e os anjos subindo e descendo sobre aquela escada. E ele ficou maravilhado e ele adora a Deus e ele diz, o nome do lugar, Betel, significa exatamente, literalmente, casa de Deus. Esse é o lugar da morada de Deus. E ele fica extremamente apavorado por ter visto a Deus, sendo ele um homem enganador. Depois, Deus vai trocar o nome dele. E vai dizer, a partir de agora você se chama Israel, porque você vai ser pai da nação, da qual virá lá na frente, Natanael, que, mesmo sendo descendente de você, era um israelita que não tinha engano com ele, que não tinha mentira, que não tinha falsidade. Era um homem honesto. Era um homem que esperava com verdade e ansiosamente que o Messias prometido pudesse vir à terra para fazer a diferença para aquela nação e para o mundo. Essa era a condição de Natanael. E quando Jesus diz a ele que ele era um verdadeiro israelita, e quando ele diz que já tinha visto Natanael embaixo da árvore momentos antes, aquilo ali são duas evidências mais do que suficientes para Natanael crer que Jesus era quem ele realmente era. Tudo começa com o testemunho de João Batista, com discípulos ouvindo a respeito dele, falando a respeito dele, e o próprio Jesus vai se revelando para André, para João, depois para Pedro e depois para Natanael, vai se revelando para a Samaritana, vai se revelando para mim e para vocês. E a gente, quando tem esses encontros com ele, a gente recebe dele com clareza a missão que ele nos dá, porque quando Deus nos mostra quem ele é, ele está convidando a gente, como disse o pastor Henry Black Baby, para participar da obra que ele está fazendo. Essa obra de Deus é desfazer todo engano. Essa obra de Deus é acabar com a mentira. Essa obra de Deus é desfazer a inimizade do homem contra o homem, do homem contra Deus. Essa inimizade ela se estabeleceu por conta do pecado. Esse pecado é que faz com que as pessoas não vejam com clareza quem é Deus, que as pessoas não tivessem visto com clareza que Jesus era aquele que eles tanto esperavam. Se você pensar direitinho, não era só Natanael que esperava Jesus. Os fariseus também esperavam Jesus, os saduceus esperavam Jesus, e tantos outros grupos que havia na sociedade, mas o fato é que aquelas pessoas
não é? Aquela multidão terminou colocando Jesus na cruz, no lugar de Barrabás, por não compreenderem quem ele era. Ainda hoje, existem pessoas que não compreendem quem Jesus é. Eu quero dizer para vocês, igreja, nesse primeiro culto do ano, que Jesus é aquele que abre as portas do céu. Amém? Jesus é aquele que restabelece a conexão. Jesus é aquele que nos dá uma vida abundante. O que é vida abundante, meus irmãos? Já pensaram sobre isso? Vida abundante não é ter todo o dinheiro que eu gostaria. Vida abundante não é ter na esposa ou no marido todas as qualidades que a gente imagina que seriam ideais. Vida abundante não é não ter uma doença, não é ter um problema. Vida abundante não é não perder uma pessoa. Mas vida abundante é viver com Deus. E com Deus, a gente pode passar por toda e qualquer circunstância nessa vida que é curta, que é passageira, e na qual nós estamos aqui somente de passagem. O apóstolo Pedro nos ensina que nós somos na terra peregrinos, como alguém que caminha em rumo a uma pátria celestial. E que pátria é essa? A morada de Deus, o lugar onde Deus nos espera. E a boa notícia é que as portas para essa morada, para esse lugar, estão abertas. Por quê? Porque o próprio Jesus abriu as portas. Observe que ele diz para Natanael algo que nos lembra Gênesis 28, a fuga de Jacó, quando ele diz: você creu porque você ouviu de mim que eu já lhe conhecia antes de nós sermos apresentados, porque de fato eu lhe conheço. Eu sei do seu interior. Quando ele diz assim, esse é um verdadeiro israelita, significa que Jesus sondava o coração de Natanael, sabia as intenções do seu coração, sabia aquilo que pesava para ele, aquilo que ele trazia em mente. E aquilo é o suficiente para Natanael crer. Ele diz, você creu por conta disso, mas daqui para frente você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, Natanael, lembra de Jacó, você que é israelita, lembra de Israel, lembra do sonho que ele teve? Está se cumprindo. Finalmente, aleluia, está se cumprindo. Ele diz, eu sou a escada. Eu sou a escada que Israel viu no seu sonho, lá em Betel. Eu sou a conexão. Sou eu que vim para que vocês tivessem livre acesso a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que há um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois dele, nós não precisamos de mais nada, nem mais ninguém. Apenas crer nele. E crendo nele, nós podemos ter vida abundante, que é viver com Deus. É saber, como Abraão sabia, que Deus era com ele. Ora, Abraão teve medos. Na leitura semanal da Bíblia, acho que foi ontem, a gente viu que Abraão, quando peregrinou para o Egito, por conta de uma grande fome que havia em Canaã, ele mentiu. Mentiu a respeito de Sara ser sua esposa, ser sua irmã. Ela era meio-irmã. Porém, dizer que ela era sua irmã era a mesma coisa de dizer que ele não era casado com ela e ele era esposo dela. Ele tinha medo de morrer porque ela era muito bonita. E Deus não permite, né, que aquela mulher ficasse no harém do faraó. O faraó é acometido de doenças, ele tem um discernimento de que Abraão tinha mentido e despede Abraão, mesmo com as suas mentiras. Então Abraão fez isso porque ele tinha medo. E Deus chega para Abraão e diz assim, não tenha medo, eu sou contigo. Depois ele vai repetir para Isaac a mesma coisa. Da mesma forma como eu fui com teu pai Abraão, Isaac, eu sou contigo, não tenha medo. Depois ele vai dizer para Jacó a mesma coisa. E ele continuou dizendo para nós, não tenha medo, eu sou contigo. Olha, saber disso nos permite chegar até a hora da morte.
com uma segurança que, infelizmente, muitas pessoas estão partindo sem ter. Natanael não. Dali em diante, Natanael creria em Jesus. E a palavra diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim vai ter a vida abundante que eu vim para oferecer. Aquele que crê em mim será enviado como eu fui enviado. Para quê? Para fazer discípulos. De quê? De todas as nações. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, significa o cumprimento da promessa que Deus fez. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que nós temos como compromisso testemunhar a respeito de quem é Jesus, testemunhar que ele é aquela escada que Jacó viu no seu sonho. Testemunhar, finalizando a nossa reflexão de hoje, meus irmãos, aquilo que Jesus falou a respeito dele mesmo. Eu queria que vocês lessem comigo. 1 João 14,6, vamos ler todos juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele já se coloca automaticamente junto com o Pai. E dizendo, isso está livre e acessível para todo mundo. Quer conhecer o caminho? Sou eu. Quer conhecer a respeito de Deus, a verdade sobre ele? Sou eu. Quer conhecer o que é vida abundante e o que é vida eterna? Eu sou a vida. Essas coisas deixam de ser conceitos e passam a ser uma pessoa. E como eu falei de céus abertos, a gente pode imaginar nesse momento uma porta aberta. E Jesus se identifica com essa porta. No templo existia uma porta, chamada Porta das Ovelhas, e ele usa essa metáfora em João 10,9 para dizer, vamos ler todos juntos? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta que nos leva ao suprimento espiritual que todo ser humano precisa, porque todo ser humano tem sede e fome de Deus. Nós precisamos crer que Ele é quem Ele é. Nós precisamos entender quem Ele é, aquilo que Ele nos chama para fazer. E nós precisamos que as pessoas saibam quem é Jesus. Precisamos testemunhar, que 2025 seja um ano de testemunho. Seja um ano em que a igreja esteja focada em fazer discípulos. Que cada um que ainda não conhece o Senhor esteja considerando seriamente a possibilidade de fazer a sua entrega de vida o mais rápido possível, quem sabe hoje. Se esse é o seu caso, de você ter entrado aqui sem nunca haver entregue a sua vida a Jesus. E se você já entregou a vida a Jesus, de que você considere seriamente o chamado que Ele tem para que você possa fazer aquilo que André fez, que João fez, depois que Simão fez e certamente Natanael também fez. Explicar para as pessoas que ele é o cumprimento das promessas feitas por Deus e que ele veio não somente para mudar a minha vida e a sua vida, como de fato ele mudou a minha vida, eu acredito que tenha mudado a de vocês também. Mudou de alguém aqui ou foi só a minha? Mas que isso possa também alcançar outras pessoas, para que a terra seja cheia do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, se cumprindo a promessa feita por Abacuque, que tantos esperavam no tempo de Natanael, são também muitos que esperam nos tempos de hoje. Que Deus abençoe a igreja e que Ele nos dê discernimento do nosso papel no plano da salvação. Que a nossa fé em Jesus seja fortalecida e que nós possamos, no ano 2025, nos comprometermos com a formação de novos discípulos, para que a gente não simplesmente se beneficie da salvação, mas para que nós possamos cumprir o nosso chamado vocacional como igreja. Essa é a mensagem primeira do ano. Que Deus abençoe sua vida e que isso possa fazer a diferença no modo como você tem se programado para esse período que inicia. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nesse instante. Deus, eu te dou graças pela tua palavra, porque um dia os meus olhos foram abertos através da tua palavra para compreender Jesus Cristo como Natanael compreendeu, Senhor. Como aquela mulher samaritana, Deus, que tinha uma sede física enorme, sem ter ideia de
como a sede espiritual dela era maior e mais urgente de ser sanada, Deus, através da fé em Jesus. Essas duas pessoas, quando conheceram a Jesus, Deus, e reconheceram como Messias, saíram aos quatro cantos proclamando, Deus, que Jesus era quem ele era. Como no nosso tempo, Deus, quando fazemos isso, muitas pessoas não entenderam. Muitas pessoas, como o próprio Natanael fez, desdenhou. Muitas pessoas também têm desdenhado. Mas, Pai, que o queimou, Pai, do nosso coração seja para cumprir o nosso chamado, Deus, de fazer discípulos. Que as nossas convicções estejam firmadas em Cristo, na palavra. Que os nossos medos sejam dissipados, seja o medo da morte, da condenação do inferno, que os crentes em Jesus não precisam ter, mas o medo também do fracasso, o medo de falharmos, o medo, Senhor, de não sermos suficientemente hábeis para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que às vezes é tão simples. Eu olho para a mensagem de André, dizendo para seu irmão: irmão, Simão, encontramos aquele que esperávamos. Depois, eles chegam para Natanael e dizem: encontramos o Messias. É necessário, Deus, fazermos o mesmo, Deus, e nos dar esse vigor, essa perseverança, esse compromisso discipular, compromisso de testemunhar quem é Jesus e aquilo que ele tem feito por nós, Senhor. A samaritana, então, ela saiu dizendo para todo mundo: ele sabe tudo aquilo que eu tenho feito, e me disse a respeito da minha vida coisas que ele nunca teria condições de saber se ele não fosse o Messias. Ele é o Messias, ele é o Cristo, o ungido. Assim como o Senhor ungiu reis, sacerdotes e profetas, o Senhor ungiu o seu Filho, Deus, para fazer a diferença nesse mundo, proclamar a liberdade aos cativos, pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos, Deus, continuar aquilo que Ele começou. Nos dá, Pai, firmeza de propósito para que essas coisas se tornem realidade, Senhor. Que cada um de nós te conheça mais no ano de 2025 e que aqueles que ainda não creem em Jesus possam hoje fazer a sua entrega de vida, dizendo: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, como Messias prometido por Deus. Os meus olhos estão abertos, como o de Natanael, para essa verdade, e eu te aceito como Senhor da minha vida. Que essas coisas se tornem verdade em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se você tomou uma decisão com Cristo hoje, aí pelo Instagram ou aqui na igreja, compartilhe isso antes do final do nosso culto. Que Deus abençoe. Nós nos despedimos do nosso público virtual, desejando que um dia você esteja conosco, e se você já é membro da nossa igreja, que em breve você esteja no calor da nossa comunidade, aqui na Reserva do Paiva, para quem não sabe, no quilômetro 5.9, e para que a igreja possa também ser abençoada durante essa semana, e a gente possa aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Amém?